Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que Motor V15 não existe, só que no YouTube. Pessoal, tô animadíssimo hoje. Primeiro que tô andando de moto, segundo que eu vou gravar um vídeo que faz tempo que eu queria gravar, que é o vídeo de avaliação da Ninja, Kawasaki Ninja 650R, que é a minha moto atual e também, obviamente, a moto atual do canal. Tô me dirigindo ali ao local onde eu vou fazer a avaliação dela. Antes, me permitam indicar o vídeo da compra dela. O vídeo da compra dessa moto, vou colocar aqui no card para vocês aqui em cima. Cliquem lá, assistam, vejam quando eu tirei a moto lá do Danilo Motos, o meu trajeto de volta para casa, as minhas primeiras impressões. Então eu vou deixar esse vídeo aí para vocês, para entenderem um pouco mais sobre essa moto. Se você tá caindo de paraquedas aqui, seja bem-vindo. Tem vários vídeos aí no canal para você assistir já, se inteirar. Ajuda a gente a crescer aí, se inscreva, curta, compartilha se puder. Já 1.000 inscritos, hein, pessoal? Vamos que vamos, tá? Tô me dirigindo ali ao local onde eu vou fazer a avaliação. Retorno já. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, sem mais enrolações, vamos direto aí à avaliação do vídeo. Estamos aqui no local que eu escolhi. Inclusive eu vou indicar outro vídeo ali para vocês no card, que é o vídeo que eu acho esse local aqui, né, que eu decidi para fazer as avaliações. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre essa moto. De onde veio o nome Ninja, né? Para quem não conhece, essa moto é uma Kawasaki. Vamos chegar aqui mais perto para vocês verem, ó. Kawasaki Ninja 650R. Tá? Eu achei que o nome Ninja tinha até uma ligação mais profunda aí com o Japão, inclusive veio de lá, mas na realidade não. Na realidade foi uma jogada de marketing dos Estados Unidos, da Kawasaki americana, que introduziu esse nome Ninja nas motos mais esportivas. Só um parênteses, pessoal, eu tô aqui, apesar de ser bem afastado, ainda tô na rua, tá? Então se tiver áudio externo aí, vocês me perdoem, tá? Então a Kawasaki americana introduziu o nome Ninja, isso em 1984. Para quem não é tão novo assim, em 86, 2 anos depois, surgiu um certo filme aí que fez pouco sucesso, sabe? Um tal de Top Gun, com um tal de Tom Cruise, sabe? E nesse filme tem, por coincidência, uma Kawasaki no aeroporto. E a gente tá aqui, para quem já se ligou, a gente tá aqui no aeroporto, tá? E aí foi uma febre, a moto fez muito sucesso, o filme também, nem se fala. E aí Kawasaki continua aí crescendo até hoje, é uma marca aí consolidada já no mercado. E a segunda parte da introdução, para quem não sabe, essa moto aqui ela tem uma irmã, que é a ER6N, que é a versão naked dela, tá bom? Essa moto nada mais é do que uma R6N, o mesmo banco, mesma posição ali de pilotagem, mesmo guidão, só que foi acrescentada aqui essa belíssima carenagem com um farolzinho duplo. E vamos direto já para a avaliação dela. Pessoal, comecei aqui pelo item 1, financeiro. Não tem muitas informações financeiras sobre ela, porque é uma moto antiga, tá, pessoal? Essa moto aqui é 2011, 12, tá? Então não vou conseguir passar preço de revisões, essas coisas, tá? Mas se alguém tiver aí curiosidade de ver alguma coisa sobre essa moto relativa aí a finanças, eu posso pesquisar e passar para vocês, tá? O preço dela hoje na FIP, nós estamos em junho de 2025, é de R$ 22.709, tá? É um valor aí bem acessível. Eu ouso dizer que com esse valor hoje, talvez você não compre uma CG 160. E tem 2 cores, essa moto saiu em 2 cores, pessoal. Ela saiu na cor verde, que é a cor principal, que inclusive é a cor da minha moto. Verde característico da Kawasaki, né, todo mundo já conhece. E também saiu na cor preta. É bem raro ver uma preta, eu confesso que eu não me lembro de ter visto uma moto dessa preta. E tem 3 motorização, vamos filmar aqui o motor para vocês verem, ó, o motorzão dela aqui 650, tá? Vamos ali do outro lado para filmar mais. Tipo de motor dela, pessoal, DOHC, 4 válvulas, 2 cilindros, 4 tempos, tá bom? Esse motor, pessoal, deixa eu só fazer um parênteses rápido aqui. Eu procurei o código dele e eu não achei, mas eu tenho quase certeza que esse motor é o mesmo que equipa os modelos ainda vendidos pela Kawasaki, a Versys, a própria Ninja 650R, tá bom? Se alguém por acaso tiver o código exato do motor para realmente eu validar a informação, mas até pela aparência do motor, até pela tampa aqui da válvula, tá bom? Então esse aqui é o motor, o tipo de motor da moto, diâmetro do curso desse motor 80 por 60 milímetros, potência 72,1 cavalos,
a 8.500 RPM. E aqui, se me permitem, me deixem fazer outro parênteses. Essa moto tem mais potência que a Versys e a Ninja 650 atuais. Eu imagino que essa diferença é em torno de 4 cavalos a menos em decorrência das emissões de poluentes, tá? Várias motos aí perderam potência. A própria MT-07, que foi lançada agora, também perdeu um pouco de potência. Isso aqui é um item interessante dessa moto, pessoal. Essa moto tem mais potência do que as motos atuais da Kawasaki. Torque 6,7 kgfm a 7.000 RPM. Pessoal, essa motinha aqui, ela dá um pouco de susto na saída, tá? Se você der mão em primeira e segunda, ela levanta a frente. E eu não tô falando isso porque é minha moto não, mas 6,7 kg de torque, se eu não tiver enganado, é praticamente o torque de uma MT-07 do modelo anterior, tá? Não tô falando do lançamento agora. Então é bastante torque a 7.000 RPM, tá? Então é uma moto aí que demanda cuidado, tá? 2 cilindros que não dá para sair cravando a mão no acelerador. Beleza? Fica essa ressalva aí. Cilindrada desse motor 649, tá bom? Taxa de compressão 11,3 por 1. RPM máximo não achei no manual a informação, mas vamos ver aqui ao vivo. Vamos dar uma olhadinha até onde vai. No painel dela, pessoal, eu imagino que é, deixa eu ver só por causa da sombra, ali 11,5, 12. Eu imagino que vai ser 12.000 giros, tá, pessoal? Eu imagino que vai ser ali 12, 12,5. Vai ser o RPM máximo dessa moto. Não vai passar disso, tá? Até porque o motor 2 cilindros não tem a pretensão de progressividade de um 4 cilindros. Top speed dessa moto em torno de 215 km. É um top speed até considerável, né? Porque é uma moto 2 cilindros, não é 4. Vamos para mais um item aqui. Eu coloquei o amaciamento dela. É óbvio que a moto não é zero, mas só a título de curiosidade e informação. 0 até 800 km você não pode passar de 4.000 RPM. Não poderia, né? No caso. 800 a 1.600 RPM, 800 a 1.600 km, 6.000 RPM, você não poderia passar disso. E essa moto tem uma observação que você tem que deixar ela de 2 a 3 minutos para o devido aquecimento do motor e não acelerar a moto em neutro. Para quem gosta de cortar giro, tá? Às vezes as motos começam a apresentar problemas ao longo do tempo. Nossa, mas o que foi? Será que a moto é ruim? Será que a moto é boa? É seguir a recomendação do manual. Comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários se você é do pessoal que segue o que está no manual ou você acha que tem que sentar a mão mesmo, não importa o RPM, não importa o amaciamento e deixa arder. Comenta aí a tua opinião qual que é. Eu sou do time de seguir o manual, tá? Já deu pra perceber. Tipo de óleo, pessoal, aqui é uma sopa de letrinha, tá? API, SG, OSH, OSJ, OSL, OSM com JA, SOMA, M1 ou M2, tá? E esse é o tipo de óleo. E a moto tem um visor de óleo. Olha só que interessante. Ele está exatamente aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Tem um medidor de óleo aqui. Eu só preciso ver depois no manual como é que faz para interpretar esse medidor. Tá, mas tá aqui. Medidor de óleo. Eu não confesso que eu prefiro na vareta, eu acho mais seguro, tá? Mas enfim, ela tem, tá? Uma coisa interessante sobre a moto. Viscosidade do óleo 10W40. Capacidade do óleo, pessoal, 1,9 litros apenas, pouco, né? Líquido do arrefecimento, essa moto, para quem não percebeu, obviamente, ela tem um radiador. O radiador está aqui, tá vendo? Tá um pouco escuro por causa do sol, mas ó, tá aqui o radiador. Capacidade do líquido de arrefecimento, apenas 1,2 litro, isso é bom, né? Custo menor aí de manutenção. E uma curiosidade é que a 115 graus acende a luz de arrefecimento no painel. Então, se acender esta belezinha quando você estiver guiando, eu sugiro que você desligue a moto imediatamente. Beleza? Outro item aqui ainda na motorização, sistema de lubrificação forçada com cárter semi-seco, partida elétrica, injeção eletrônica, sistema de ignição, bateria e bobina. A vela de ignição dela, pessoal, para quem aí tem interesse em saber, marca NGK modelo CR9EIA-9. Para quem precisar trocar a vela, eu acho que eu vou ter que trocar dessa, inclusive, muito em breve, né? Até aproveitar para comentar como é que a moto tá, o que eu fiz e o que eu não fiz, tá? Breve parênteses aqui. A folga dos eletrodos da vela, 0,8 a 0,9 milímetros apenas, tá? Fiquem atentos a essa folga aí. Se tiver mais, recomenda-se a substituição. Vou fazer um take dela aqui, ó. Que lugarzinho top, pessoal. O que vocês acham, ó? Ainda aqui no motor, pessoal, a motorização, marcha lenta dela vai variar entre 1.250 e 1.350, 50 RPM para mais ou para menos apenas, tá? E realmente, quando eu deixo ela na marcha lenta, ela tá fria, realmente ela fica por aí. Folga das válvulas, tá, pessoal? Tanto no escape quanto na admissão.
você tem que ficar atento à folga das válvulas. Isso é uma coisa que o pessoal nas revisões costuma esquecer e costuma deixar passar. Eu lembro que, só fazendo outro parênteses aqui, eu lembro que os carros da Honda, Civic 1.8, Honda Fit 1.5, se você deixar esses carros, que também são japoneses, sem regular a válvula, o carro fica uma porcaria, perde desempenho, aumenta o consumo, e não vai ser diferente aqui na Kawasaki. Então, ó, 0,22 até 0,31 milímetros no escape. E na admissão, 0,15 a 0,21. Então tem que ficar esperto isso daí. Isso é uma coisa que vale a pena falar para o seu mecânico na revisão. Eu, quando for levar essa moto na Kawasaki, eu vou trocar uma ideia com eles sobre isso. Pedir para eles verem aí essa folga nas válvulas, tá? É importante deixar a saúde do motor sempre em dia, ainda mais uma moto mais antiga igual essa. Consumo, entre 18 km por litro a 22. Realmente é isso, tá? Eu cheguei até a postar um shorts sobre o consumo dessa moto. Eu já cheguei a fazer 22,5 praticamente com ela. Lembrando que é uma tocada civil, tá, pessoal? Tá? Não é tocada soviética, não. Eu tenho uma mão suave, então eu consigo fazer essas médias de consumo. Agora já mudando aqui, saindo da motorização e indo para a parte elétrica. Bateria 12 volts, 10 amperes, farol de 12 volts, 55 watts, isso é importante, dá para colocar umas Crystal Vision da Philips ou da Osram, não sei como é que fala, comenta aí, como é que é a pronúncia correta da marca. O farol é de lâmpada halógena, essa moto tá com LED, porque o antigo dono colocou, mas eu tô só esperando a PRF me multar para trocar isso daí, beleza? E a luz traseira aqui, ó, eu tô bem pertinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ah, vamos acender, né? Vamos parar de preguiça, vamos acender o negócio, vamos lá. Deixa eu ligar a moto aqui. Olha só que belezinha, ó. A lanterna traseira em LED, pessoal. Moto 2012, já com uma lanterninha de LED, ó. Isso aqui, segurança, importantíssimo, tá? Vou fazer aqui um parênteses que eu falei sobre atualizações da moto ou não. Inclusive, se alguém puder, tiver mais informações ou achar isso com outro preço, me fala aí nos comentários, por favor. Eu acho que essas setas estão muito feias, tá vendo? Elas estão bem opacas, esse é o termo correto. Fiquei com, putz, eu tô com dó de abrir isso aqui, limpar, não sei, eu tenho medo de estragar a sacola aqui, sabe, depois fica entrando água. E eu fui pesquisar o preço das setas, né? Falei, vou colocar a original, né? Vou manter a originalidade da moto. Quase R$900 o par de seta, tá? Desculpa, eu não sou rico e nem se eu fosse rico, acho que eu pagaria isso num par de seta. Então eu comprei um par de seta que é similar ao da Versys 650 e chegou, então pretendo colocar mais para, além da questão da aparência, óbvio, da segurança, que o LED é melhor, até para preservar também os originais. Tá? Porque eu vou guardar os originais, eventualmente quando eu vender a moto eu devolvo eles aqui, ou enfim, entrego pro dono, tá? Então se alguém por acaso souber onde acha esses originais com um preço assim, um preço normal, tá? Não um preço, enfim, insano esse preço pra mim, tá? Não sei o que você acha, comenta aí se você concorda ou se você pagaria 900 pau num par de seta de uma moto 2012. Eu não pago, tá? Me perdoem, por isso eu vou cometer essa heresia aqui de trocar o par original por um paralelo de LED, mas porque às vezes a moto, sei lá, dá uma tombada ou encosta alguma coisa que quebra, tipo, não dá, entendeu? Então, feito esse grande parênteses aqui de uma das substituições que eu pretendo fazer na moto, deixa eu desligar aqui o próximo item da avaliação, pessoal. Capacidade aí do combustível, qual tipo de combustível ela usa. Obviamente é gasolina, sem chumbo, octanagem RON 91, tá? Então, gasolina comum, de acordo com os padrões atuais. Eu coloquei no vídeo do comparativo, ó, vou indicar outro vídeo para vocês aqui. É o vídeo de comparativo da Suzuki GSX 8S com a Trident 660. Eu falei bastante sobre gasolina lá. Mas em resumo, a Petrobras disse que 93 octanas é a gasolina comum deles atual, tá? Então, gasolina comum mesmo, tá? Se quiser usar outra gasolina, fica à vontade. E aqui tem uma observação que eu acho que vou fazer outro parênteses também já. Não utilizar mais que 25% de etanol na gasolina. Eu estou com um leve problema nessa moto, que eu acho que inclusive eu vou acabar levando ela na Kawasaki. Ela tá falhando um pouco, entre 1.500 e 3.000 RPM. Tava pior, tá? Mas na própria garantia no mecânico, que indicado pelo Danilo, ele limpou as velas estão boas, mas voltou a querer pipocar. Confesso que eu não sei se é por causa dessa adição maior de álcool ou se realmente tem um probleminha na moto aí, enfim. Talvez trocar vela, talvez alguma coisa de bomba, bobina. Tá? Então eu tô caçando isso aí, se alguém tiver mais informações, troquei algumas ideias, tá? Mas é um pouco chato, às vezes você vai sair em primeira, dar uma pipocadinha, puta, é bem chato. Até o vídeo sobre a maior ponte de São Paulo, eu falei sobre isso, a moto tava falando bastante. Tem até um trecho lá que eu tô em Pongaí que a moto dá umas engasopadas mesmo, assim, sabe? Ó o barulho, ó o CGZero passando, olha isso. Voltando aqui pro tanque dela, isso aqui foi uma
Alguém tem uns... Não pode pôr isso no YouTube, né? Voltando aqui pro tanque de combustível, isso aqui foi uma surpresa pra mim. Eu achava que o tanque era menor, 15,5 litros. Olha, fiquei surpreso, eu achei que era menor de verdade. Até porque eu tive aquele probleminha aqui de marcar o combustível, né, quando eu comprei a moto. Agora ela tá marcando aqui bonitinho, ó. Graças ao Danilo, comprou uma boia zero, ó. Ficou topzera agora. Mas 15,5 litros é bastante, tá? Reserva 3,5, tá? Então essas informações aí sobre o combustível. Transmissão, vamos vir aqui para você. Transmissão 6 velocidades. Aqui para quem quer saber sobre a corrente que está aqui, corrente original da marca D&D ou DID, não sei como é que fala, 520 VP2, vida útil entre 15 e 45 mil quilômetros. Este é um item que muito em breve eu vou fazer a substituição. Ela apresenta aqui, eu vou tentar tentar focar a câmera. Ela apresenta aqui alguns locais já de corrosão. Ela tá vendo, ela tá um pouco já meio querendo ficar torta, tá vendo? Aqui dá pra ver bem, ó. Então eu escuto um certo barulho aqui na parte aqui do pinhão. Então é um item, provavelmente é o primeiro item que eu vou trocar dela depois dos pneus, tá? Na hora que eu chegar nos pneus eu falo mais sobre eles. Então essa é a corrente original. Embreagem normal, acionamento hidráulico, ela não tem embreagem assistida deslizante. Não é uma embreagem muito mole, tá, pessoal? É uma embreagem meio parruda, tá? É uma moto mais parruda. Pra quem conhece a Kawasaki, é minha primeira moto Kawasaki, né? Mas as Kawasaki tem a fama de ter as peças mecânicas, no caso, muito mais parrudas do que realmente precisa, né? E o último item aqui da transmissão, que também ficou pra falar, a folga da corrente de 25 a 35 milímetros apenas, tá? Fica atento aí com essa folga. Inclusive tem aqui que eu acho que não vai dar para ler, mas só para vocês verem que tem aqui as informações sobre o peso da moto, sobre a corrente. Tá tudo na mão aqui fácil, tá? Então tá aqui ainda o adesivo original da moto para você ver o estado dela de conservação, como está bom. Vamos entrando em outro item aqui, pessoal. Chassi tubular de berço duplo em aço, né? Chassi é tradicional, sem muita novidade. Suspensão dianteira, garfo telescópio de 120 milímetros, está aqui. Suspensão aí padrão para essa moto, não é invertida, tá? Moto 2012, tá? Então normal. Suspensão traseira, garfo traseiro swing arm de 125 milímetros. Aqui, pessoal, é um interessante saber sobre a suspensão. A gente tem aí alguns tipos de suspensões no mercado, né? A gente tem a Bishock, para quem tem moto custom, vai saber o que eu tô falando. Geralmente os amortecedores estão aqui, um de cada lado. Costumam ser motos mais duras, tá? Motos que aí acabam agredindo aqui a coluna do piloto, tá? A lombar, tá? Por isso que moto custom também tem essa questão de ser mais dura, o tipo de suspensão. Temos a monoshock, né? Que é a mais comum. E dentro da monoshock temos as suspensões com ajuste de pré-carga, que é o caso, por exemplo, que eu sempre falo isso, da CB300F Twister. Aquela moto é uma moto que eu considero ela dura de suspensão, e ela tem uma suspensão monoshock traseira, mas ela não tem ajuste de pré-carga, ou seja, o ajuste veio direto da Honda. Eu imagino que dê para você trocar isso ou levar num mecânico especializado, ele vai ajustar para você, só que não tem direto na moto. Essa daqui é uma monoshock, mas com ajuste de pré-carga. Se você colocar aqui a peça que vem com ela aqui no jogo de chave, você pode configurar, e ela tem 7 níveis essa suspensão aqui, para você colocar ou deixar ela mais confortável ou ainda mais dura. Do jeito que ela tá aqui pra mim, ó, tá excelente, tá? Não preciso trocar, eu não mexi. E tem também a suspensão com ProLink, né? Aqui fazer outro parênteses, ó, pra quem tem Falcon, por que a Falcon, uma das coisas que o pessoal ama aquela moto, o conforto, além do motor um pouco mais forte, a Falcon tem ProLink, pessoal. O ProLink é muito mais confortável do que o monoshock, tá? Tanto é que o ProLink é utilizado em motos de competição, aquelas motos de off-road parrudas mesmo, entendeu? Mas aqui é uma suspensão que eu considero, ó, top dessa moto, cara. As regulagens, ela é confortável, é uma moto que não é dura, tá? Não sinto dor nas costas com ela, ó. Nesse ponto positivaço pra moto, tá? Vamos aqui pro freio dianteiro. Olha que belezinha que temos aqui, ó. Freio a disco duplo, ó, conseguem ver? Freio a disco duplo. A moto freia bem, tá? Mas esse é um item que também em breve eu já vou encostar para fazer uma revisão, talvez trocar a pastilha, tá? O freio dela é excelente, não tem muito o que falar não. Acionamento hidráulico, né? Obviamente na frente e atrás. E obviamente atrás temos aqui freio a disco. Eu acho que essa pastilha aqui já viu dias melhores, tá? Como eu disse, item que já vai ser revisado. Pneu dianteiro, pessoal, medida 120, 70, 17, ZR17. Esse é o item que eu já troquei na moto. Para quem não sabe, eu já coloquei aqui um parzinho dessa marca aqui que é pouco conhecida, sabe? A tal de Michelin. Foi a primeira coisa que eu fiz na moto. Coloquei um par de Michelin, tanto na frente quanto atrás. Atrás, a medida do pneu é
160 aro 17, tá? Pneu sem câmara, medida aí de calibragem, 32 PSI na frente e 36 atrás, se você estiver sozinho, beleza? Pessoal, vamos aí se encaminhando para a parte final do vídeo, agora dimensões e pesos. Comprimento dessa moto, vamos pegar ela aqui bem de perfil, 2.100 milímetros. Largura 760 milímetros, vamos pegar aqui a largura dela para vocês verem. É uma moto que eu considero ok de largura, tá? Não é tão larga, mas também não é tão fina, tá? Tá aí na medida. Altura 1.200 milímetros. Uma moto relativamente baixa, tá? Dá para colocar os dois pés no chão aí com tranquilidade. Altura do assento 790 milímetros, é um dos mais baixos que eu já testei. Você pode ver que ele tem aqui, ó, o ressalto, ó, ele abaixa bem, tá vendo, ó? Como ele vem nessa linha decrescente aqui, ó, muito baixo o asfalto. Eu gosto, na verdade, porque é fácil de você manobrar ela, de colocar o pé no chão. E depois, quando eu fizer o vídeo de pontos positivos e negativos, eu falo mais sobre esses itens especificamente. Distância entre eixos 1.410 milímetros. Tá aí na medida das motos street que eu já testei ultimamente. O caster, eu falei bastante sobre o caster também no comparativo da Suzuki e da Trident, 25 graus, é o padrão dessas motos. Ó, o caster aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó. Conseguem ver a inclinação da bengala, tá vendo, ó? Ela é sempre inclinada, nunca ela é na vertical. Então, para você ver o caster, você traça uma linha aqui, ó, entendeu? E você consegue traçar esse ângulo entre essa bengala, a suspensão dianteira, na vertical, perdão, na diagonal, e você traçando a linha na vertical, você consegue ver tanto o trail quanto o caster. Trail 106 milímetros, muito parecido com as motos também street que eu já testei. Peso com depósitos cheios, pessoal. Essa moto, quando está toda abastecida, com todos os fluidos em dia, ela pesa... Nossa, cara, essas motos estão... Peso com depósito cheio da moto, pessoal, todos os fluidos, 211 quilos. E se tiver vazio, 182 quilos, tá bom? A carga máxima dessa moto é 180 quilos, piloto, passageiro, bagagem e acessórios. Então você tem que aí fazer a soma para ver a carga máxima, se você não está excedendo, e depois trincar o quadro, tá? E falando sobre peso e quadro, tem aqui um acessório que eu instalei na moto, que é um bagageiro da marca. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Um bagageiro da marca Chapan, para eu poder usar o baú, tá vendo? Agora eu tirei o baú, obviamente, para fazer o vídeo. Inclusive, vou dar uma dica para vocês, aconteceu comigo ontem, tá? Eu não sei se foi por vibração ou se foi por má instalação, porque sabe que prestação de serviço no país é um negócio complicado. Mas esse parafuso aqui, você pode ver que tá diferente, ó. Eu coloquei, eu arrumei isso ontem. Esse parafuso saiu, a moto tava até estranha. Eu vi que ela tava começando a chimar um pouco, ó. Tava sem esse parafuso, tá? Eu acho que foi má instalação, tá? Porque esse parafuso aqui, eu tava conversando com o mecânico, meu, ele tem 6 centímetros de comprimento para dentro aqui, ó. Tá vendo? Olha só a distância que ele tem lá pra dentro. Como é que esse negócio me sai? E eu não levo tanto peso assim na moto. Olha, chegou até a estragar aqui um pouco a moto, tá vendo? Ó? Por causa que ele ficou solto. É brincadeira, né? Mas enfim. Então, de duas uma. Ou fiquem atentos onde vocês instalam um bagageiro desse, seja essa moto, seja outra, tá? E de vez em quando pega uma chave Allen lá e dá uma apertada, tá? Dá uma verificada, viu? Porque eu fiquei assustado. Imagina esse negócio cair na estrada, cara, que perigo. Então fica a dica para vocês aí também. E equipamentos de fábrica, né? Essa moto veio com pisca-alerta. Deixa eu ligar ali para vocês verem. Apesar de estar apagadinho aqui no painel, ó. Pisca-alerta, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês piscando, ó. Pisca-alerta funcionando. Isso vem de fábrica com ela. Luz traseira em LED eu já mostrei. Ela tem aquele sistema do pezinho, que se você ligar a moto com o pezinho abaixado, ele desliga. E essa moto de opcional, ela tinha uma versão com ABS, que não é o caso desta. E aí vamos finalizar o vídeo propriamente dito. Itens subjetivos, que é o design. Eu acho essa moto linda, tá? Não é porque ela é minha, tá? Mas, puta, meu, olha só. Eu acho essa moto linda, cara. Eu acho ela muito mais bonita do que a irmã dela, a R6N, tá? Mas isso é uma opinião minha sobre ela. O que vocês acham aí? Comenta aí no vídeo, ó. Comenta aí embaixo. O que você acha sobre essa moto? Se ela é bonita, se ela é feia, se você teria ela ou não. Conforto, ela realmente é muito confortável também. Pretendo falar mais sobre isso no vídeo que eu vou fazer os pontos positivos e negativos, né? São vídeos aí que o pessoal costuma gostar sobre itens, né, positivos e negativos. Chegamos aqui ao final do vídeo, pessoal. Se você achou esse conteúdo relevante, interessante de alguma forma, se lhe foi útil de alguma maneira, né, considere deixar o like para nós, ajuda bastante, a sua inscrição. Comenta aí se você gostou,
Se faltou alguma informação que você queria saber sobre essa moto, tá bom? Vou ficar à disposição aí para responder. Lembrando que todos os comentários do vídeo serão respondidos, tá bom? Todos, sem exceção, menos os mal educados. E vamos encerrar ligando a moto, né? Por que não? Ela já tá quente, tá, pessoal? Então, vamos mostrar também aqui o painel para vocês bem rapidinho, ó. O odômetro tá com 39 mil quilômetros, marcador de combustível, RPM, horário, velocímetro, trip A, trip B. É um painel bem básico, tá? Mas eu até prefiro assim, porque você distrai menos. Tem aqui o pisca-alerta. O pisca-alerta aqui em vermelho. Tem aqui o farol alto. Tem aqui a seta. Aqui a buzina tá um pouco apagadinha. Eu gostaria muito de arrumar isso aí. Se alguém souber indicar alguém que arruma isso, tá? Aqui corta a corrente e tal. Padrão, tá? Sem muita novidade. E vamos dar uma aceleradinha pra vocês ouvirem o ronco aí. Ó, saca só ali, tá atrás acontece, ó. Voa tudo. Ó, vou acelerar uma quase até cortar a gira, hein. E aí? O que vocês acharam do ronco dela? Legal, né? É uma motinha muito boa. Ah! Se vocês puderem me ajudar também, pessoal, esse farol anda um pouco, ele tá um pouco opaco, tá? Não sei se alguém souber alguém pra fazer um polimento ou poder trocar essa lente aqui, eu tô caçando também. Essa aqui tá bem melhor, onde tá, mas o bom é que tá aqui o farol de LED, então, tá aqui, ó, deixa eu mostrar o LED pra vocês, ó. Não fica igual ao original, né? Mas tá aí a motoca, pessoal. Que mais que eu posso falar? Eu fiz o encerramento já, mas não custa nada falar. Eu arrumei também ali, ó, eu acho que não vai pegar. Eu arrumei ali o vazamento nas bengalas, nos retentores das bengalas. Foi uma revisão que foi feita nela também, pneu, bagageiro. E é isso, pessoal. Tá aí, finalizando com essa bela imagem aqui no aeroporto. Vamos pegar aqui o aeroporto de fundo, ó. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Fique com Deus. Abraço.